Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Oi galera, aqui é Mary Jane Watson falando. Eu queria convidar vocês para vir ouvir o nosso podcast Spidercast. A gente conversou sobre muitas coisas que vocês vão adorar saber. Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no podcast uma dubladora extremamente talentosa. Mas antes, é sempre importante lembrar que o Spidercast também é um apoiador do movimento Dublagem Viva, pois apreciamos o talento dessa galera e não temos o menor interesse em ver produções sem vidas e sem alma. Dito isso, hoje conversamos com a grande Rebeca Zadra, que já emprestou a sua voz aí para Rita Repulsa no último especial que tivemos de Power Rangers, a Bra em Dragon Ball Kai, a Duplicate em Invincible e também Mary Jane Watson nos games Marvel's Spider-Man. Rebeca, tudo bem contigo? Oi, tudo bem? E você? Tudo ótimo, grande prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite para vir aqui conversar com a gente. Obrigada a você pelo convite. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Para começarmos esse bate-papo, né, temos uma tradição nesse podcast, porque a galera que nos escuta é todo um bando de nerd. Eles querem amplificar, né, seu repertório. Então, o que você tem assistido, o que você tem lido? Claro, no seu tempo livre, obviamente, porque sua profissão eu sei que é difícil, mas o que você tem aí consumido da cultura pop nos últimos dias? Você pode estar indicando para a galera que nos escuta. Olha, eu tô num período meio viciadinha no jogo Baldur's Gate 3, desde que saiu. Ele é muito bom. E então, assim, todo pequeno tempo livre, por menor que seja, eu entro e jogo um pouquinho, né, apesar de terem algumas missões, algumas você entra às vezes em alguns combates que são muito longos, então como eu já conheço o jogo, cada vez que você joga ele é uma experiência diferente. Eu não me orgulho em dizer isso, mas eu tô jogando pela 4ª vez seguida. Eu quero jogar outras coisas, mas aí quando eu vejo eu já comecei outro e tô fazendo uma campanha diferente. Agora eu tô fazendo sozinha, sem os companheiros, que aí é um jogo que tem que ser 100% estratégia, fica muito difícil. E e é um jogo muito bom, ele tem milhões de finais, ele tem uma história muito interessante, e ultimamente é a única coisa que eu consigo falar fora trabalho. Olha, eu não prestei atenção nesse jogo na época que ele saiu ano passado, né. Aham. Eu deixei ele passar e depois a galera falou tanto nesse jogo, mas falou tanto, que eu falei: "Eu tenho que jogar isso em algum momento", né, eu Pois tô é, pois é. Eu também estava um pouco resistente, assim como todo mundo não digo, mas como a maioria, quando falaram que era um RPG de turno, eu fiz: não quero, acho que não". Mas aí eu estava conversando com o meu marido, ele falou: "Não, deve ser legal, vamos pegar", eu perguntei qual ele queria, porque a gente ia jogar e eu falei: "Ah, vou comprar ou esse ou", já nem lembro qual era o outro que eu ia comprar, um também que tinha saído. Aí ele Uhum. falou: "Ah não, vamos pegar esse aí que a gente viu que dava pra gente jogar junto ao mesmo tempo". Então a princípio foi por causa disso. E Sim. aí eu me apaixonei pelo jogo, assim, me apaixonei. Hoje em dia eu nem consigo ver ele de outra forma, faz muito sentido ele ser em turno, Uhum. isso enriquece também a experiência, ajuda a gente nas estratégias. Eu acho que o jogo não poderia ser de outro jeito. Eu gosto de RPG de turno, porque é um estilo que eu jogo desde, sei lá, o começo dos anos 2000, quando eu peguei meu PlayStation 1, lá na época. Caramba, caramba. E fazia tempo que não aparecia um jogo nesse estilo, né. Exato, exato. Eu só não vou dizer que vou pegar ele agora, porque tá perto de sair o Final Fantasy VII Rebirth, né, que é a segunda parte do remake, Ah. e eu tô, só aguardando ele lançar pra jogar. Pra jogar. É, eu tô com um monte na fila aqui, eu quero jogar o Spider,
que eu falei: "Vou pegar", peguei, aí falei: "Vou jogar", e ainda não joguei. E agora saiu o Esquadrão também, quero jogar, então Uhum. eu preciso parar de jogar um jogo que eu já conheço e jogar os novos, né. Ah, peguei Ah, o sim. Silent Hill também. Ai, gente, tem tanto jogo pra jogar. Ah, mas é bom assim, é melhor você ter opções do que não ter nenhuma. Então, Exato, exato. o jogo não vai sair do lugar ali. Exatamente. Uma hora você vai poder jogar ele. E por sinal, né, acompanhando até aí seus perfis nas redes sociais, né, eu vi que você gosta muito de games, né, de Eu videogames gosto, em geral. Como foi gosto. que... Você lembra como foi seu primeiro contato com videogame? Ah, essa história é bem antiga, porque o meu pai, ele trabalhava com fliperama quando eu era Hum, criança, né, legal. então antigamente, antes das pessoas terem videogame em casa, Sim. existiam, né, as lojas de fliperama e Uhum. ele alugava as máquinas para essas lojas e ele também fazia manutenção. Então, quando uma máquina quebrava ou precisava de alguma, nem vou chamar de atualização, porque não seria esse nome, né, algum reparo, alguma coisa, Sim. ele ia lá, buscava, levava para casa, e aí consertava e depois devolvia. Então a minha casa tinha uma rotatividade muito grande, porque ela ia para lá, ficava 1 mês, 2 meses lá, não era uma Caramba. coisa rápida, né, e Aham. eram várias, então ia cada hora tinham 2 que ficavam fixas em casa, que tinha Mario, que era uma das que eu mais gostava, e Hum. tinha uma também, uma bem que era de um aviãozinho, uma tela bem pixel mesmo, um aviãozinho que você matava, assim, os outros pontinhos, só atirava, assim, bem antigo, assim. Era uma televisão de tubo gigantesca. Sim. E então essas 2 sempre estavam em casa, e as outras iam vindo, né, ficava um tempo, depois, eh, ele arrumava, devolvia, daí pegavam outras, então eu tive essa rotatividade muito grande, sempre tive em casa, né. E aí conforme eu fui crescendo, depois a gente mudou, eu sou de Bauru, né, a gente saiu de Bauru, e ele parou de trabalhar com isso, e daí eu tive nessa época o Super Nintendo, e Ué. eu tive o Super Nintendo e o Mega Drive, e aí foi indo, e aí fui trocando de um para outro conforme eu fui crescendo, tive o PlayStation, depois disso eu tive o PlayStation 2, aí depois fiquei um tempão, assim, só em jogo de computador, Uhum. desde o Prince of Persia, que tinha um som que vinha, o som não tinha Clássico. caixinha de som, ele vinha da própria CPU, né, você Sim. pulava ele torororó, era muito bom. E fiquei um tempo, aí depois joguei Tibia, joguei Ragnarok, joguei CS, joguei muitos anos de CS, isso tudo ainda no computador, depois peguei um Xbox 360, essa é a linha do tempo. Joguei também, mas não tinha deixado o computador, ainda jogava muita coisa, depois passei a jogar LOL, aí depois que eu peguei o PS4, aí não consegui jogar mais nada que não fosse no PS, E e aí virei uma PlayStation jogadora. olha só que legal. Você contando aí, que você tinha máquinas de fliperama na sua casa por causa do emprego de seu pai, isso aí era uma coisa muito incomum para essa época. Acho que era uma coisa que muito moleque sonhava com isso, Imagina, né? né, o sonho de toda criança. Todos os aniversários na minha casa, por mais simples que fossem, né, às vezes uma festinha com meia dúzia de criança, mas era muito divertido porque tinha fliperama. Funcionava o da ficha, era à vontade? É, porque, normalmente até ele deixava as máquinas abertas. Quando tinha aniversário, assim, ou ia mais gente em casa, ele não deixava aberta por uma questão de uma criança passar a tomar um choque, Sim. então a gente pegava as fichas que eram à vontade. Mas, a portinha, quando você abre, ela tem um mecanismo que a ficha cai, bate, e aí ele gera um crédito, né. Uhum. Então eu só pegava, abria a portinha, ia lá com o dedinho no negocinho, trim, 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 colocava os créditos e Aham. jogava, né. Então não, normalmente elas ficavam meio semi-desmontadas, porque ele estava montando ou arrumando alguma coisa, né. Então, eu já tomei muito choque de 220. Eu escuto umas gambiarra que o pessoal fazia na época, né? Que eles prendiam a ficha numa cordinha e aí eles Pra poder olha, e aí eles colocavam dentro da máquina e aí quando registrava o crédito eles puxavam de volta. puxavam. Porque é um negocinho mesmo, né, um metalzinho bem pequenininho que Uhum. ele cai, né, com o peso da ficha. E aí, mano, isso aí é genial. Aí nunca É, precisei fazer, tanto que eu a não sabia.
Não, também eu escutei essas conversas depois com a internet, né? Até porque eu não frequentei muito o fliperama na minha infância, né? Tipo, o fliperama que tinha perto da minha casa era fliperama de boteco. Uhum. Então, assim, tipo, meus pais, não vai pra lá, né? Então, eles faziam questão de comprar videogame também, pra eu poder jogar em casa. Ah, Então, isso é eu bom, né. não frequentei muito isso, mas fui em alguns, né? Uhum. Alguns poucos ali, mas nada que eu vivenciei com muita afinidade. Depois, com o tempo, hoje, né? Existem tanto, até pelos computadores ou até por videogames portáteis, hoje é fácil você ter acesso a esses jogos via emulação. Aham. E aí muitos deles eu conheço por causa disso, né? Mas. Entendi, entendi. Às vezes eu peguei uma época também um emulador, aí comecei a jogar uns jogos que eu tinha uma memória afetiva, assim, eu falei: "Gente, como Uhum. esse jogo é ruim, Não, como esse acontece. jogo, tipo, é lento, ele tem um tempo de resposta horroroso", e nossa, era fantástico pra época, né. Não, tem jogos que é melhor você deixar na memória Uhum. mesmo. Se você for jogar com a intenção de se divertir como você se divertia naquele tempo, esquece. Agora Exato. tem outros que dá pra jogar até hoje. É, tem uns Ah, que dá. Tipo tem, Mario mesmo, você pega um Super Mario World lá, tipo, dá pra sim, jogar tranquilo. jogaço. O Super Mario 3 do Nintendinho, que Uhum, também é excelente jogo. Tem muito jogo antigo que é bom até hoje. Agora exato. tem outros que, infelizmente, né, não resistiram tão bem ao tempo, né? Ah, mas tudo faz parte, né, pra época, faz Sim, sentido, é legal. faz. Muitas coisas que estamos consumindo hoje, provavelmente daqui a 10 anos ou menos, talvez não seja tão bom quanto está sendo hoje também. É. Exato. E é curioso, né, como as pessoas elas vão se acostumando, né. Eu lembro muito de alguns jogos que, assim, se você contar em relação à realidade, não tem nada a ver, eles são ainda com gráficos muito ruins, e na Uhum, época a galera achava incrível: "Nossa, que perfeito". Aí hoje, às vezes, você pega um jogo que ele tá perfeito, que ele tem um gráfico lindo, parece quase uma pessoa e: "Não, uhum. porque isso tá mal feito, blá-blá". Você fala: "Gente, Ah, o que que aconteceu, né?". a galera tá. A galera foi ficando muito exigente também, né. Por um lado é interessante você ser exigente, até porque essas coisas são caras, né? De Sim, serem sim, mas consumidas. exigente que eu digo não é nem nesse sentido de não ser bom, mas é do que a tecnologia nos entrega hoje e entregava antes e a gente achava fantástico antes, né. Sim. Mas na verdade, tem muita gente na internet hoje que não é nem que é crítico nem nada, só é chato. É. Tipo, então, tudo hoje em dia. Se você vai assistir um evento de jogos, vai ter um anúncio, eu deixo aquele chat desligado, porque se você deixar ligado, é só a gente falando, nossa, parece gráfico de PS2, nossa, que gráfico horrível, que É, coisa horrível, é isso, é aquilo. Vou falar isso do Spider-Man 2. é, tipo, você fala: "Ué, gente". Então é meio complicado isso também, mas é o que você falou, tem gente que é chata, né, ou às vezes não tem o que falar. Eu sou do é claro, eu acho que a gente, principalmente quando você está investindo em um jogo, né, que como você Uhum. falou é caro, não é uma coisa barata, a gente, né, óbvio, quer fazer o dinheiro Sim, valer a pena, né, mas, muitas vezes a gente tem que fazer essa reflexão de: "Ah, tipo, o jogo é ruim ou só eu não gostei?". Não sim. só eu de somente eu, mas assim, não me agrada, não é o meu perfil. Eu tinha uma expectativa em relação a esse jogo, e ele não Uhum. atingiu minhas expectativas, por isso estou frustrado. Tipo, a pessoa tem que fazer essa análise e não sair falando: "Nossa, que jogo merda!". Porra, tem pessoas que trabalharam, Exato. né, eu tenho um trabalho duro pra você chegar lá e falar: "Nossa, que lixo!". E não é bem assim, às vezes só não é o seu perfil, não é como você gostaria que fosse, né. Exatamente. É que nem, por exemplo, um jogo que saiu aí esses dias, o tal do Power, né? Hum. Se eu for jogar esse negócio, provavelmente eu não vou gostar. Porque não é um jogo feito comigo como público-alvo, né? Uhum. Exato. Só que, tipo, não é por causa disso que eu vou sair falando, nossa, que jogo ruim, que jogo merda. Não, tipo, tem gente que Uhum. gosta daquilo, então Exato. divirta-se. E mesmo que tudo bem, de repente o jogo é ruim, tem coisas a Sim, melhorar, mas, pô, alguém foi lá e fez, né, vai lá fazer então.
sabe. Uhum, Eu acho que a gente tem que ser cuidadoso e a internet perdeu isso, porque as pessoas estão protegidas por uma tela, por um avatar, por uma distância que desumanizou, né. E aí a pessoa se sente no direito de entrar e falar assim: "Nossa, que lixo". Você imagina assim, você tá lá no seu escritório, aí passa um desconhecido na sua rede social e fala: uhum. "Nossa, que relatório merda que você fez no dia 24 de julho sobre o abastecimento da água", sabe, tipo, então as pessoas, acho que perderam essa linha, né, entre crítica e opinião, Sim. né, então, acho que isso pega um pouco também dessa coisa de repente, como eu falei no início, o gráfico tá muito bom, mas ainda assim algumas pessoas não gostam, por exemplo, né. E também tem um outro caso que até conversando com um amigo meu, o Julinho Rockman, um abraço para você se você estiver ouvindo esse programa, ele, ele falou uma coisa que é verdade. Videogame hoje em dia é caro, né? Não é uma coisa fácil de se obter, né? Uhum, Felizmente, eu tenho aqui na minha casa, você tem, outras pessoas têm. Só que não é todo mundo. E aí exato. parece que algumas pessoas, às vezes até por não ter condições de ter isso também, né? Elas criam um mecanismo de defesa para querer dizer que tudo que é novo, que sai para essas plataformas modernas, as quais ela não tem, é ruim. Então ela fala, vou achar que é ruim para continuar gostando do que eu tenho acesso aqui e assim eu não fico frustrado. Pode ser, né, pode ser uma defesa também, e enganchando nisso aí que você falou, também tem, né, agora eu tô fazendo minha própria reflexão sobre o que eu disse dessa Sim. questão, né, de reclamar ou não dos gráficos, como era antigamente. Até vou dizer até pouco tempo atrás, videogame era coisa de criança, né. Uhum. E hoje não, hoje é isso, né, hoje os videogames são caros, eles vêm com produções cinematográficas, com temas, né, que não são para criança, hoje não é mais um brinquedo só de criança, Não, né, e arrisco-me a dizer que você pega aí um videogame de última geração, nenhuma criança de 5 anos tem, né, porque não é não, o perfil. Então não tem realmente condições. virou um brinquedo para adulto, e os adultos, né, já têm outras opiniões formadas, diferente de uma Sim. criança, né, que vai recebendo aquilo e acha tudo incrível, que talvez seja essa memória que eu tenho, né, de no passado tudo era incrível e aí a gente olha para trás e fala: "Nossa, esse gráfico realmente é uma merda", e a gente Uhum. achava muito legal. Daí, É o- enfim, também tem isso, né, é um brinquedo já de adulto. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Agora eu quero entrar num outro ponto aqui, né, para podermos, antes de entrar na sua carreira, na sua profissão de dubladora, né, Uhum. o que você gostava de assistir quando você era mais nova? Que de repente, sei lá, até que inspirou a seguir essa profissão que você segue hoje? Ah, deixa eu pensar. Que eu realmente era uma criança, né, criança, adolescente, que era muito dos jogos mesmo, eu ficava mais em jogo, Hum. né, e eu tenho muitas memórias, assim, inclusive falei hoje com um grupo de dubladores, que a gente tem um grupo que a gente joga, né, Uhum. a gente por Pô, muitos anos legal. jogava a gente jogava Dead by Daylight, por muitos anos a gente jogou esse jogo, a gente jogava quase todo dia, e aí o grupo estava lá, assim, ninguém mais se falava há muito tempo, e aí um mandou mensagem, o Fred mandou mensagem hoje, falou: "Gente, esse grupo morreu?" Né, a gente falou: "Caramba, vamos jogar!" E aí a gente começou a falar, né, um falando: "Ah, não posso porque não sei o quê", o outro: "Ah, eu não sei, não sei o quê", teve um que precisou vender o videogame porque foi comprar uma casa, eu falei: "Gente, nós somos adultos, que vida chata, né, eu queria estar voltando da escola", porque todo mundo com compromisso de adulto. Falei: "Ah, eu queria agora essas horas", era bem hora do almoço. "Eu queria estar voltando da escola, pegando meu almoço e assistindo Chaves". Nossa, o Maluco no Pedaço. Exato, então, eu tinha muito essa coisa do chegar da escola e assistir Chaves, passava Chaves, depois passava Chapolin, Uhum. depois passava cinema em casa, né, sempre era algum Sim. filme também, tipo a Lagoa Azul, né. Lagoa Azul, grande clássico. Quantas vezes aquilo já foi exibido e transmitido na TV? Nossa, muitas. Mas assim, uma coisa que sem dúvida contribuiu, que eu assisti muito na TV e que contribuiu para o meu lado artístico, foi assistir TV Cultura. Eu assisti muito Rá-Tim-Bum,
Contos de Fada, assisti depois veio Castelo rá tim Uhum. que são programas onde realmente eles estimulam muito, né, a criatividade, e a gente sempre estava aprendendo alguma coisa. Era um programa que eu acompanhava, assim, rá tim eu lembro que eu era bem pequena, minha irmã é 4 anos e meio mais velha que eu. Ela também assistia, então era um programa que dava, assim, para eu me divertir, para ela se divertir, ele era muito rico, né, Sim. em muita coisa. Então, eu Senta que lá vem história. exato, sempre tinha as histórias e alguém encenava, eu encenava, né, então acho que sem dúvida a TV Cultura contribuiu muito para que eu tivesse contato e aprendesse a apreciar, sim, a arte da atuação, ou de contar história, ou de viver um personagem. TV Cultura foi uma grande escola para muita gente naquela época. Nossa, sim. Até porque eu estava vendo aqui, nós temos aí idades parecidas, né? E, tipo, não tinha serviços de streaming como tem hoje, Não, muita essas variedade de coisas para se assistir que a gente não sabe nem por onde começar. Era, exato. era TV aberta e assim, durante boa parte da infância era TV Cultura era ali onde Exato. E era só aquele horário e ponto final, não tinha essa coisa da criança ficar na isso. TV, você tinha o horário do de passar o programa da criança, né. Mas até que tinha uma programação bem vasta para criança. Eu lembro que eu, sei lá, de manhã, passava muita coisa pela manhã. Passava o próprio rá tim passava de manhã, É, passava eles Gloob Gloob, reprisavam, nossa, Gloob Gloob, verdade. muito Eles bom também. reprisavam, e aí eu sei que de noite, que era bem o horário, assim, eu terminava Sim, de jantar, aí tinha às vezes 2 programas, assim, e daí já era hora de dormir, que era tipo programa era sempre Contos de Fada, era um programa mais light, assim, que já contava uma historinha, você já falava: "Ah, então agora é hora de dormir". Ele contribuía também, né, acho que para a rotina dos pais. não, tipo, a gente começava ali na tarde, ali por volta de umas 3 horas da tarde, né? E ia até umas 8 horas da noite. É, eu lembro que o último começava às 20h, né, e tinha época que era rá tim tinha época que era Conto de Fada, tinha Tinha época que cas- depois o Lembra? Castelo, veio anos depois ainda. Sim. Não, eu lembro do Castelo da Eureka. Ah, Castelo da Eureka. Muito bom. Tinha Nossa, tinha. Cocoricó também, que eu adorava. Cocoricó, aí de passava Doug, passava Tintim. Nossa, era muito bom, né. Muito bom. E era o que tinha pra época e a gente gostava, a gente consumia aquilo Era. ali. Ah, de vez em quando também na Globo passava uns desenhos, eu assisti muito Power Rangers mesmo, He-Man, que mais que passava? Adorava Cavalo de Fogo, não sei se Fogo. você lembra. Lembro, Cavalo de Fogo, por sinal, foi um desenho que enganava a gente, porque a gente pensava que aquele negócio era gigante e o total de episódios é 12 episódios. Você jura? Eu Juro. nunca prestei atenção nisso, olha lá. Não, só fui saber muito tempo depois também. A gente Caramba. pensava que era um negócio infinito, sabe? Mas não, era 12 capítulos e pronto, passava aqueles 12 e já reprisava. Esse é o tipo de desenho que eu não vou assistir, porque ainda revisitei alguns programas depois de adulta pra ver, né, como é que era isso aqui, que eu tenho memória. Cavalo de Fogo, eu falei: "Ah, vou assistir". Aí quando começou a música, né, que eu canto até hoje, "No meu sonho eu já vivi", e mano, eu vi que aquilo era muito desafinado, eu falei: "Na minha memória não é assim, não vou assistir". Olha, tem uns que são bons até hoje. Não sei se você gosta, mas o desenho dos X-Men dos anos 90, Ah. que lá é muito bom. O desenho do Homem-Aranha também era muito bom. Os É, desenhos de ação, o que eu percebo, assim, os que eram voltado, né, mais pro universo de super-herói, eles já tinham um roteiro melhor, né, não era sim. tão bobo quanto alguns outros, né, não era tão parado, né. Então acho que esses são desenhos que são super assistíveis até hoje mesmo. São. Eu maratonei uns 2 anos atrás, mais ou menos. Tanto o Homem-Aranha como os X-Men e o Batman dos anos 90. Ai, Né? que legal. E assim, perfeitamente assistíveis para os dias de hoje, ainda são tipo aquilo que eu lembrava que era na infância. Isso aí não engana, não. Isso Ai, aí que legal. não são lembranças falsas. Mas tem outros, né? Você assistia TV Manchete? Não assistia. Eu lembro que tinha algumas coisas, foi onde começou a passar os animes, né. Não, na verdade, não.
onde popularizou os animes. Porque se for pegar, onde pelo menos eu conheci os animes. Aham. Mas, tipo, se for pegar a fundo essa história, já vinha anime passando desde, sei lá, TV Tupi. Já passava anime. Olha só, eu nem sabia, eu nem sabia. Eu demorei muito pra me interessar por alguma coisa de anime. Eu achava os desenhos muito parados, muito gritados. Uhum. E eu tinha uma certa resistência, assim, eu demorei muito até eu assistir Fullmetal, aí eu falei: "Pô, esse negócio aí é legal, hein". Aí eu vi que tinha uma história muito diferente por trás, e aí foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais. Mas eu já era grande, assim, eu cheguei Sim. a não. Eu lembro que nossa, quando saiu Pokémon, bombou muito Pokémon, e Uhum. não tinha uma criança que não falava disso e eu não Sim. assistia. Eu falava: "Gente, eu não faço nem ideia o que é". Quando saiu o Pokémon, eu tava, sei lá, eu tava na quarta série, mas, tipo, bombou por muitos anos isso, né? Sim. Então, tipo, lá na quinta série, quando já um ano depois, eu tava na aula de educação artística, e a gente tinha que fazer desenho e pintar lá do jeito que a professora pedia pra gente pintar, né? Uhum. Só dava Pokémon a sala toda. A professora não aguentava mais, falando, mas vocês só sabem desenhar esses bichos? Ai, eles são tão bonitinhos, né. Tipo, e na época, aí a gente comprava aquelas balinhas que vinha com figurinha de Pokémon. Vixe. Aí, em geral, comprava isso na escola e pegava a figurinha e ia desenhar Pokémon. Aí, É, ela pediu, né, ela pediu pra ter um dia de Pokémon, porque os professores não aguentavam mais, era engraçado. Mas você falou de Fullmetal, é um dos meus animes favoritos. É, nossa, eu acho incrível, assim. E aí, assim, às vezes eu não assisto, mas eu pergunto para as pessoas, quando a pessoa fala de algum anime que eu não assisti, eu pergunto a história, porque as histórias elas são sempre muito boas, assim, você fala: "Gente, eu Sim. não acredito que sabe, essa animação fala de tudo isso", né. No Japão, né? Tipo, é uma cultura muito forte. É tal como, sei lá, novela é As aqui. novelas, exato, é. Pra eles é os animes. Então, tipo, tem anime de todo. É De porque tudo. aqui no Brasil, o que popularizou, o que estourou na época, né, foram os animes de luta, né, os animes de ação. Uhum. Mas se você for entrar dentro do universo do anime, tem de tudo quanto é estilo. Tem de comédia, tem de drama, tem de, sei lá, romance Tem de policial, terror, tipo, tem de terror. tudo, é. Então, assim, É. é um universo muito amplo para ser Uhum, explorado. exato. Só que, tipo, a pessoa só precisa. Não vou nem dizer preconceito. Às vezes, tipo, a pessoa olha, mas é desenho, não sei. Aí, se a É, pessoa... às vezes a pessoa fala: "Ai, nossa, desenho não vou assistir, acho que é coisa de criança, né". Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Como foi que você chegou na dublagem? Ai, eu cheguei na dublagem foi de curiosa mesmo, porque eu já era atriz, já trabalhava como atriz, e vira e mexe eu faço até hoje, né, já Uhum. sou atriz há muitos anos, mas principalmente em começo de carreira, eu estava sempre fazendo cursos de tudo que pudesse trazer uma especialização para minha área, né. Uhum. Então, mesmo depois de ser atriz profissional, depois eu fiz ainda, um curso só focado para televisão, um curso só focado para cinema, hoje eu estudo Legal. musical, fiz clown, fiz um monte de coisa, e numa dessas de tipo: "Vou fazer um curso", fui fazer o curso de dublagem. Ah, que legal. Exato, e aí, assim, eu lembro que acho que eu estava de férias do trabalho, porque nessa época eu trabalhava, eu sou formada em publicidade, Ah, né, e propaganda eu cheguei a fazer eu fiz em paralelo, né, o curso que eu me formei como atriz e me formei como publicitária. estamos bem próximo, né? Porque o jornalismo também está na área da comunicação social e dependendo da faculdade, jornalismo e publicidade fazem os dois primeiros semestres ali juntos. Fazem juntos, né. E é uma área, assim, que eu gosto bastante, eu tive uma resistência muito grande, né, da parte da minha mãe, assim, uma preocupação sobre querer ser atriz, né, eu falava muito veementemente que eu queria ser atriz, só que não tenho ator na família, a gente não tinha uma pessoa que pudesse indicar alguma coisa, e na cabeça da minha mãe e de quase
todo mundo dessa época, acho que hoje as coisas mudaram um pouco, mas que passava na cabeça dela? Ah, ela quer ser atriz, ela vai tentar, sei lá, fazer novela na Globo, não vai conseguir e não vai ter emprego. Então esse era o medo dela, né, Uhum. porque as pessoas até pouco tempo atrás, você queria ser ator, só existia a Globo, não tinha mais nada pra você fazer na vida, né, até parece. Eu acho que até hoje tem gente que pensa Tem isso, tipo. muita gente que pensa isso, né, e claro, deve ser uma conquista muito legal, mas a verdade é que a carreira artística ela é muito ampla, dá para você trabalhar com muita coisa, né. Uhum. E aí eu vi que a universidade de dublagem tinha um curso que era intensivo e você fazia ele pauleira, assim, uma semana, né, de manhã, à tarde, à noite, e você concluía essa primeira Uhum. parte que já era um treinamento, mas que ia, de fato, apresentar a profissão e você ia ter contato com um pouco de tudo, né. E aí eu fui fazer. Só de curiosa, falei: "Ah, vou fazer, vou ver como é isso Uhum. aqui, né". E aí nesse curso eu me apaixonei, assim, eu me apaixonei que eu nem ficava cansada, porque o curso era de verdade o dia inteiro, né. E eu falei: "Nossa, não vou aguentar, eu sou uma pessoa que eu não gosto de acordar cedo", e nada, assim, eu acordava super cedo, estava super ansiosa todo dia. E aí eu terminei esse curso e falei: "É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, como é que eu Que legal. faço?", né. E aí conversei muito com o Ulisses, né, Ulisses Bezerra, e e conversei, falei: "Olha, eu como é que eu faço?", porque muita gente do o meu curso eu acho que tinha 10, 12 pessoas, e dessa primeira turma, a princípio só eu de verdade fui para a profissão, muita gente faz e não vai, né. E ou faz só de curioso, tinha gente lá que estava falando: "Eu não quero ser dublador, quero só ver como é que funciona isso", e beleza, né, a pessoa tem esse direito. E ele falou: "Você quer mesmo?", falei: "Eu quero mesmo, né. Como é que eu faço? Existe alguma forma de eu melhorar, de eu aprender mais?". E daí ele falou: "Ó, as pessoas que querem de verdade trabalhar na profissão, a gente tem um curso que é focado para isso, né, que eles chamam de avançado, que é um curso para você ir como se você estivesse no mercado trabalhando, né, no mercado no mercado profissional". É que eu falei esses dias mercado para uma aluna e era uma turma de criança, né. Aí ela olhou pra minha cara: "Mercado? Que mercado?" Falei: "Ai, que bonitinha". Falei: "Mercado profissional, gente". Ai, cara. Você dá aula de dublagem hoje em dia? Aham, sim, Ah, inclusive que dou legal. aula atualmente nesse curso que eu fiz aula muitos anos atrás. É Ah, que muito legal. gostoso pra mim poder revisitar esse lugar, e ver, né, e ter esse contato com pessoas que chegaram da mesma forma que eu, né, eu sou muito grata a esse acontecimento da minha vida. E que ano foi essa que você entrou nesse curso? Você lembra? Foi 2013, porque foi em 2013 que eu comecei a dublar. Foi 2013. Foi uma época que, analisando, assim, tipo, como espectador, foi uma época que parece que entrou muito profissional novo na dublagem. O que aconteceu nessa época, na transição dessa época, talvez 2000 entre 2011 e 2015, foi que começou a ter um boom muito grande de programas por conta da TV a cabo, dos streamings, já tinha Uhum. Netflix, já tinha muita coisa sendo produzida para ser lançada nos streamings, então tinha uma demanda muito forte, e precisavam de mais profissionais. Né, então, quem entrou naquele ano no mercado, se atendia, né, se era uma pessoa responsável que chegava no horário, fazia o que tinha que fazer, entrou no mercado, quem Se entrou nessa época. consolidou. Exato, assim, quem quis mesmo, porque é uma batalha, né. O que eu Sim. digo, quem quis mesmo entrou no mercado, porque hoje em dia não basta só querer mesmo e fazer tudo certo. Uhum. Né, o mercado hoje ele tem muita gente, existe muito trabalho, mas ele tem muita gente, então hoje não basta só você querer, você precisa insistir muito, ter muita força de vontade e se especializar e entrar cada vez mais preparado, né. E e aí Foi. eu fiz, enfim, eu saí, ele falou desse curso, eu já emendei nesse curso, e aí já comecei a dublar. Já comecei a "Oi", né, já dar as caras. Uma coisa interessante desse curso é que os professores de lá são sempre diretores do mercado. Então você já vai tendo contato com diretores que, de repente, manda bem, ou vai a pessoa já conhece um pouco do seu trabalho, ela já Uhum. consegue te escalar, né, então, assim, existe essa chance, né, então foi dali que partiu minha primeira escala, foi de um professor que eu tive, e
E aí, nunca mais parei. Você lembra quando foi a primeira vez que você entrou no estúdio para dublar alguma coisa e o que você dublou nesse dia? Eu lembro sim, ficou muito marcante, né, minha primeira escala Aham. profissional, que eu fui gravar um programa do Discover ID, que na Que legal. época nem tinha, acho que estavam ainda fazendo produções para esse canal nem existia, se eu não me engano, Uhum. né, tinha o Discovery Channel, mas, enfim, aí era um programa que chamava As Verdadeiras Mulheres Assassinas. E era sempre uma história de mulheres que eram assassinas, esse era um mote do programa, e tinha aquelas dramatizações, né, que tem nesse tipo de programa, não sei se você assiste, né. Não, mas É, o eu programa sempre assim, tem um narrador, era na cidade de Townsville, né, as é uma mulheres pegada meio documentário, né. é, meio documentário, mas ele é dramatizado, então, sei lá, fulana, eh, conheceu fulano e eles se deram muito bem, e aí tem a cena do casal: "Ah, oi amor, não sei o quê. Ah, mas o que fulana não sabia é que fulano era um psicopata", é que não é que ele vai enrolando o programa inteiro, até Aham. contar a história inteira. E entre os pedaços do narrador, tem às vezes uma pessoa também depondo, que é alguém que participou, sei lá, a pessoa que ou quase morreu, ou era irmã da vítima, né, conta a parte da realidade e tem uma dramatização com atores. Quando a Nossa, gente começa, a gente faz muito essa dramatização, porque são dramatizações bem curtas. E então eu fiz uma dessas pessoas que ia ser morta. Então eu entrei, aí eu era lá, mulher loira, e aí eu dava vinha aí fulana entrou na casa e encontrou fulana e esfaqueou, aí eu dei 2 gritos e essa foi a minha primeira escala. que legal. Deu um Foi nervosismo na hora ou foi tranquilo? deu, nossa, e assim, eu demorei acho que mais de um ano para entrar tranquila no estúdio. Toda É. escala eu morria de ansiedade, eu tinha dor de barriga, mas claro, com cara de paisagem, né, porque você não pode transpassar, você fala: "Não, lógico que eu estou super plena aqui trabalhando". E acho que como tudo na vida que a gente não tem segurança, né, a gente se sente meio estranho, tem uma Sim, expectativa, né, eu ficava bastante ansiosa, eu chegava 1 hora antes da minha escala para eu relaxar. Eu sentava no até sofá dos estúdios e ficava até se adaptar, né, também, exato, chegar num lugar desconhecido, não conhecer ninguém, né. Então conforme essas coisas foram acontecendo, eu fui melhorando também e passei a me divertir mais do que sofrer. ainda bem, né, até Ou porque, tipo, não dá só pra ficar sofrendo também o não, tempo todo. não, não. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E nessa época também, 2013, 2014, se não me engano, foi o período também que explodiu essa coisa da localização em games. É, foi um pouquinho depois. O primeiro game que eu fiz, eu acho que foi em 2014, 14 ou 15, não tenho certeza, mas ainda nem foi num estúdio de game, porque nem existia um estúdio só para isso, né. Quando se precisava localizar algum game, era algum estúdio de dublagem. Hum. E então era uma coisa que acontecia bem de vez em nunca. Então eu cheguei meu primeiro game que foi o Bloodborne, eu fiz, foi num estúdio que não era de game, né, ninguém, assim, na época entendia muito bem exatamente como, o que fazer, né, foi uma Uhum. experiência muito legal. E depois em 2015 mesmo que começou a surgir os primeiros estúdios que eram focados só em game. E daí pra frente esse número de produções só aumentou, né, começou com um estúdio, depois apareceu um outro, aí hoje em dia, assim, fora os estúdios de dublagem, tipo a Unidub que também faz game bastante, Uhum. né, a gente tem mais 4 estúdios que são focados só em game. E isso é um número grande, assim, se parar pra pensar que é uma coisa relativamente nova. Eu nem sabia que tinha estúdio 100% dedicado a games. Pensava que era Tem. tudo feito em estúdios de dublagem em geral, até hoje. Não, não. É que eu não sei dizer se esses estúdios são só em games, né, às vezes eles trabalham também com Uhum. locução, ou podem trabalhar com dublagem eventualmente, mas eles são focados nesse mercado só, né, tem alguns já.
Quando você foi dublar games a primeira vez, você estranhou um pouco o processo de localização, de, sei lá, poder ver a imagem do que você tá dublando? Muito, muito. Eu lembro de ter estranhado muito e de ter sentido falta de contexto, né, Uhum, porque muitas vezes não tem. Hoje em dia as coisas são um pouco mais organizadas e mesmo não tendo imagem, se for um personagem grande, importante, o diretor tem acesso a algum roteiro, alguma sinopse, pelo menos para ajudar a gente, né. Às vezes não, às vezes o game é tão sigiloso que você vai sem ter absoluta ideia do que você está uhum, fazendo, mas o ideal é que se tenha o mínimo, né, se a gente entende que tem as coisas que não passam para não vazar, mas o ideal é que a gente saiba, né, o mínimo. Mas eu lembro que, a gente tinha zero informação, assim, sobre o que era, então tinha que ouvir muito e foi aí que eu aprendi aprendi no tipo: "Vai lá e aprende", né. uhum. A ter muito a questão da escuta, que é muito importante na dublagem, mas você tem estímulos visuais, nesse você não tem, então só pelo som você tem que entender se aquilo, sei lá, se é irônico, se aquilo tá perguntado, se a pessoa tá triste, você tem que imaginar esse contexto. Sim. E só que também tem uma dinâmica de gravação muito rápida, então você tem que fazer esse processo muito rápido na cabeça, eu acho dificílimo. Hoje eu sou muito acostumada, eu faço isso relativamente bem, mas é muito mais difícil do que dublar, embora pareça mais fácil, porque você fala: "Ai, não tem que sincar a boca, né, então eu só faço aqui, você sinca na onda lá", e não é, né, porque você tem que ter uma percepção muito grande e tem que ser muito mais rápido, né. Normalmente você ouve e grava, ouve e grava, ouve e grava. Então, é uma dinâmica, assim, que até hoje quando eu paro pra pensar tecnicamente em como ela é, eu falo: "Gente, como isso é possível, né, como a gente consegue fazer isso?". E consegue, né, treino como tudo, Sim. mas, eu estranhei muito, a primeira vez, sim. Eu imagino que, por exemplo, vocês só têm acesso às falas do seu personagem também, né? É, Então, o que dificulta ainda mais para você entender qual que é o contexto daquela conversa que está sendo realizada ali. exatamente. Às vezes tem uma orientação, tipo, tá falando com fulano, respondeu bravo, tem uma orientação, assim, que às vezes procede, às vezes não procede. E em raríssimos casos a gente consegue: "Nossa, essa frase aqui não entendi nada", a gente consegue pegar o script, só que daí você tem que parar, abrir o Uhum, script, você não, o diretor, abrir o script inteiro para ver se consegue todo mundo, para ver quem que falou o quê, para você responder isso. Às vezes se tem esse acesso do script todo, mas ele não fica na tela o tempo todo, e para acessar demora um tempo, então você não consegue uhum. fazer isso em todas as em todas a os arquivos que você grava, né, que demandaria muito tempo. Então e quando muitas vezes a gente também não tem esse contexto, então tem isso também, é um pouco complicado, tem que ser muito bom de percepção, mas mesmo assim, às vezes, a gente não faz tão bem, porque não tem essa devolutiva de: "Ah, é uma resposta sobre isso", né, uma coisa assim. Você já pegou situações de tipo tá gravando um game que você não sabe que faz a menor ideia de que game é? Porque eu sei que algumas pessoas já falaram que isso existe. Você não Uhum. sabe o game que está sendo gravado, o personagem que tá sendo gravado ali, você não sabe nada. Você só tem as falas e tem que se virar com aquelas falas. Uhum, já, bastante. E isso é bem comum. Eu tô tentando lembrar de algum específico, mas é que é muito comum mesmo isso acontecer. Eu ouvi falar que o Death Strange foi assim. Quando o pessoal na época foi dublar, eles dublaram sem saber que se tratava do Death Strange. Eu acredito, esse jogo eu não fiz, mas eu acredito que isso tenha acontecido, assim. E, nossa, é ruim quando acontece isso em dublagem também. Tem produtos que são mega sigilosos, né, Uhum. ou que eles têm medo de vazar e que é muito difícil de fazer, porque a tela vem preta e vem só um espacinho na boca do personagem. Você É fala: "Ué". muita segurança. Mas talvez para ter essa segurança toda é porque em algum momento deu ruim. É, não, sem dúvida. E também, assim, melhor prevenir do que remediar, né. Uma coisa Exato. que de repente, nossa, se vazar, acabou com a estreia, né, envolve muito dinheiro, né, Uhum. para os produtores, então eu entendo, mas que é ruim, é.
Com certeza. E o que eu lamento, às vezes, disso, né? É porque eu lembro. Eu nunca participei, mas eu sei que antigamente, principalmente quando a dublagem começou a ficar muito popular, lá naquela onda, Cavaleiros do Zodíaco, principalmente, né? Chegou a ter, tipo, meio que excursões, como se fossem excursões de escola, onde as pessoas elas iam visitar os estúdios de dublagem, né? E Olha. elas olhavam, né? Tipo, o profissional em ação, né? Lá na hora, Uhum. né? Hoje em dia, isso é meio que impossível de acontecer, né? Porque, pelo que eu escuto falar, os estúdios hoje em dia são muito seguros, Uhum. principalmente para entrada, até para o próprio profissional de dublagem. Para entrar, todo aquele procedimento, deixa o celular na entrada, Exato. passa por todos aqueles detectores de metais, um monte de coisa. Hoje em dia seria impossível ver uma coisa assim, mas eu entendo a segurança, né? Mas por um lado também a gente fala, pô, como seria legal, né, ver ir no estúdio e ver o trabalho do dublador em ação, né? É. Isso até assim, né, se for por uma questão didática, daria para tipo, né, você contrata um profissional para dublar uma coisa que já está no ar, só para as Sim, pessoas poderem ver, né, uma coisa assim, seria possível. Mas realmente, né, antigamente não era tão fácil, sem internet, sem celular, não era tão fácil uma coisa vazar, né, uhum, então hoje ficou muito fácil. Então, realmente, assim, a gente não pode entrar com nada, sim, fica pra fora, fica trancado. Tem estúdios que nem o próprio diretor, que fica porque você fica o dia inteiro lá dirigindo, o celular te ajuda a pesquisar uma coisa, te ajuda a sim. mandar mensagem para um dublador que de repente tá atrasado, você saber o que tá acontecendo, né, e tem estúdios que não pode, daí o cara tem que sair de lá do estúdio, ir lá na caixinha, lá na frente, abrir com a chave, né, mas a gente entende, assim, a maioria Sim, tem digital para entrar, se não é digital, é crachá, foto, né, tá bem controlado mesmo essa questão. Mas, é como você disse, né, se tem história é porque já aconteceu, né. com certeza. Porque Então e quando acontece não dá para saber de onde veio, né, não tem como culpar um, resolver pela raiz, então todo mundo acaba tendo que fazer a mesma coisa, né. talvez algumas pessoas já chegaram pra ti, né, novos dubladores, e olharam pra ti e falaram assim: olha, você é uma inspiração pra mim, eu quero ser uma dubladora inspirada no seu trabalho. Mas quem são as pessoas, os profissionais que inspiram o seu trabalho? Ah, depois que eu comecei a dublar, tem uma coisa muito interessante que acontece, é assim, quando você não é do mercado, você só assiste, você tem alguns ícones ali que você fala: gosto do trabalho dessa pessoa, quero fazer esses tipos de personagem". Aí, quando você começa a trabalhar e conhece as pessoas, e aí você conhece a pessoa o resultado na tela, e também a pessoa já na vida. Aí algumas coisas vão mudando, você passa a admirar outros profissionais por Uhum, comportamento e não só por resultado. Aí tem uma terceira fase, que é quando você começa a dirigir, que você já tem que estar uns bons anos na profissão para poder ser sim, apto a isso, isso muda de novo, porque daí não é só o resultado que está na tela, é como essa pessoa produz esse resultado dentro do estúdio, né. E se como que ela resolve as coisas, como ela se comporta sendo dirigido, como ela trata as pessoas do estúdio. E aí, assim, hoje, pensando em tudo isso, né, em resultado de qualidade na tela, em tratar as pessoas bem, em ser uhum, dirigido, em ser pontual, num conjunto, né. Hoje sim, tô explicando porque isso foi mudando ao longo da minha trajetória, mas hoje, assim, perfeito, uma perfeitamente pessoa normal. que é uma inspiração muito forte pra mim é uma dubladora que chama Adriana Pissardini. Ela tem uma forma de dublar muito natural, ela veste, assim, o personagem, eu acho que tudo que ela faz, não parece que tá dublado, parece que o personagem tá falando em português, ela faz isso com uma propriedade, e assim, e ela é de uma grandeza dentro da profissão e de uma humildade que você fala: "Gente",
sabe? Tipo, então eu acho muito legal, porque eu acabei conhecendo profissionais, claro, tem outras pessoas que eu admiro também pela trajetória, por tudo que conquistou, ou por toda a raça, por outras razões, né. E tem muitas pessoas, mas acho que se eu tivesse que escolher uma hoje, seria ela, porque ela é de fato uma pessoa, assim, que faz qualquer personagem que você der na mão dela, ela faz bem, e ela tem zero arrogância, e digo isso porque tem pessoas que não fazem metade do que ela faz, mas se Uhum, acham a última bolacha do pacote, não uhum, cumprimenta pessoas no sabe, passa reto, não cumprimenta se for novato, coisas assim bobas, que você uhum. fala: "Ai gente, isso aí não é legal não", né. E ela, assim, sendo tudo que é uma pessoa completamente aberta, você conversa, ela nunca vai estar de cara feia pra você, te tratar mal, a não ser que você tenha algum problema com ela, aí pessoal, aí já não sei. Mas Exato. ela é então ela é uma pessoa que eu admiro pessoalmente e profissionalmente. Eu já tô até seguindo ela aqui no Instagram, vou até Ela não é tentar. muito de postar, mas ela, com certeza vale a pena. Vamos tentar acionar ela, Eu pra não vir sei aqui. também se ela eu acho que ela é meio É. tímida, não sei se ela faz entrevista. Não, sem problemas, é só, Mas tipo, ela é não a gente incrível, o que essa mulher tem pra falar, assim, é é. o o não a gente já tem. Vamos tentar o sim. Você comentou aí sobre o fato de você também dirigir, né? O que que você prefere fazer hoje? Dirigir ou dublar? Ou não tem preferência? Ah, não tenho preferência, eu acho que são 2 atividades diferentes e que eu gosto muito, né, então, se eu tivesse que escolher: "Ai, você quer fazer só um ou só outro?", talvez eu ficaria com só dublar, por uma Uhum. questão de que eu tenho daí você tem um universo maior de opções, você vai fazer num estúdio, vai fazer em outro, vai fazer game, vai fazer reality, vai fazer documentário, né, normalmente quando você dirige em uma casa que vai ter aquele tipo de produto, né, ou só série, Sim. ou só game, ou só documentário, então só por isso, assim, eu escolheria dublar, mas na minha opinião, não tem uma coisa só, assim, que eu gosto, são 2 atividades que eu gosto muito. Legal. E agora eu quero falar de algo que é um pouco polêmico, mas é algo que tem sido bastante debatido ultimamente e que vocês se movimentaram. Eu digo vocês, os profissionais da dublagem, se movimentaram aí nos últimos dias, né? Uhum, Com o movimento Dublagem Viva, né? E eu já tinha falado muito de inteligência artificial com dubladores ano passado aqui, né? E tinha chegado um ponto que eu falei, ah, mano, não vou mais expor esse assunto, porque eu acho que isso já deu. Eu acho que já não tinha mais nada para ser acrescentado a isso. Só que recentemente a gente teve de volta um boom nesse assunto, né? E uma uhum. preocupação visível em cima disso. E eu queria saber de você enquanto profissional, enquanto tanto como dublador ou como diretor de dublagem, né? A inteligência artificial, ela consegue ser benéfica em alguma coisa para o profissional? Ela pode, em algum momento, ser utilizada de uma maneira que não prejudique a profissão da dublagem? Olha, eu de verdade, assim, pensando numa questão de mercado, né, de ir lá e substituir uma Uhum, voz, eu acho muito difícil, por mais perfeita que seja, a gente tem visto uma evolução muito grande, né, nessa sim. questão. Mas eu acho muito difícil, porque o que essa ferramenta traz, que ela consegue fazer? Ela consegue realizar um trabalho, mas baseado em outros trabalhos, ela precisa ter uma Uhum, base de dados, sim. né. E acontece que cada coisa é uma coisa, né, cada Uhum, trabalho é um trabalho, né. Pensa em você como pessoa. Por exemplo, você tá aqui falando comigo hoje e, sei lá, amanhã você tá gravando esse mesmo podcast com outra pessoa. Por mais que sim. você faça as mesmas perguntas, elas vão ser diferentes. Sim, Elas vão total. ter outra entonação, elas vão ter outro momento, outra empolgação, não tem como, né. E eu acho que isso essa ferramenta nunca vai conseguir fazer. Por Uhum. isso que eu acho muito complicado, eh, falar. Então, assim, até se de repente essa ferramenta existir para dublar, ela vai trazer um trabalho inferior,
e que talvez em algum momento as pessoas aceitem ou não, assim como já aceitam muito essa voz de existe em vídeos hoje já, né, tipo do TikTok bastante de locução, que você é uma voz robótica que Nossa, incomoda. horrível. Exato, incomoda, mas está todo mundo usando, e muitas pessoas já estão usando essa voz para fazer as locuções de suas empresas, seus produtos, enfim, né, então a gente já tem esse lugar aí meio mexido e que as pessoas, assim, vão aceitar, né, mas eu acho que isso depõe muito na qualidade mesmo do produto, não vai entregar sentimento, então eu tô tentando responder sua pergunta, porque eu tô tentando achar uma coisa onde Não, eu ache que isso possa contribuir. por favor, não precisa também se preocupar em dizer nada complexo, nem nada do É, tipo, é não, eu tô só. pensando, porque eu só consigo pensar em coisas negativas, mas talvez seja eu nunca olhei por essa ótica, né, do que será que ela pode contribuir? Não, talvez uma Hum. ferramenta que auxilie, sei lá, numa ligação ou outra, não tipo fazer um personagem, nem nada do tipo, porque assim, o que eu vi até hoje Hum. com o IA, eu achei bem precário, sabe? Uhum. Eu não, tipo, são coisas que pra mim não substituem o trabalho humano. Me preocupa que algumas pessoas achem que isso aí é a revolução do momento, que isso aí tá perfeito e que tá aquela coisa que a gente sempre viu em filmes. É, Porque se pegar uma produção feita desse jeito, eu vou detestar. exato. E assim, eu acho que até que a ferramenta tem evoluído muito rápido, eu acho que se quiserem, é possível fazer uma coisa minimamente boa, né, mas eu acho isso muito perigoso, e não só por uma questão dos dubladores, né, da dublagem em si. Eu acho que isso precisa existir, esse movimento é para que exista uma regulamentação por N motivos, né. Primeiro que, assim, a gente tem uma questão de segurança, né, já estão acontecendo golpes com a cara de uma pessoa, Uhum. com deepfake, com imitando voz, Sim, né, e eu acho que uma das principais coisas é que essa ferramenta, para ela existir, ela precisa ser alimentada, né, sim. ou seja, ela vai pegar as coisas que as pessoas fizeram, vai roubar isso, porque ninguém vai estar Uhum. sendo pago, e vai reproduzir, né, porque ela não consegue nem criar, ela vai reproduzir isso, né, ou seja, daí de repente, algumas empresas estarão ganhando dinheiro com a minha voz, que é um bem meu, né, Sim. um bem transferível, tem até um nome, né, é uma coisa que é inerente a mim, ela pertence a mim, eu não posso vender, eu não posso ceder, não tem como alguém usar, ninguém pode, sei lá, né, cortar a minha mão e emprestar um pouquinho e usar ali, É. né, isso faz parte de mim. Então, eh, se essa ferramenta existir, ela vai estar pegando de todo mundo, e eu acho isso um problema ético muito grande, né, porque as pessoas elas vendem o seu serviço, elas precisam do seu serviço, elas trabalham com o seu serviço, né, eu acho que é uma forma quase achar um nome para isso, assim. Não digo de roubo, né, mas é um roubo, né, você vai pegar uma coisa que eu faço e vai vender e não vai me pagar e ainda vai me deixar sem emprego, né, fora todas as questões de segurança aí que a gente sabe que é um grande problema. Tipo, se for partir para uma parte mais tipo investigações criminais, por exemplo, que durante uma vida toda arquivos de áudio foram provas de alguma coisa, Exato, né? você Imagina então imagina. a bagunça que vai ser quando isso daí, tipo, chegar num nível que as pessoas não vão conseguir mais diferenciar o que que é real e o que que não é real. Uhum, é. Por isso que eu acho que precisa existir. Eu não acho que tem que barrar nenhum tipo de tecnologia no sentido de Sim, avanço, essa coisa que você falou de: "Não, o que que ela pode ajudar?". Realmente, vamos pensar o que que essa ferramenta pode ajudar, mas, é a gente lembrar que a tecnologia ela está a nosso serviço, ela não está acima exato. de nós, né. Então tem que rolar mesmo uma preocupação e uma forma de regulamentar e não só isso, mas de fiscalizar, de saber se aquilo justamente por isso que você está falando, saber se essa voz aqui, ela foi criada digitalmente ou se é a voz de uma pessoa, né. Uhum. Precisa existir uma forma, né, de fiscalizar e de saber isso, para, enfim, por N razões e principalmente pela nossa segurança mesmo.
Olha, eu tava aqui pensando numa possibilidade e não sei o quanto isso pode ser viável. Mas, tipo, você que joga videogame talvez vai entender o que eu tô falando. Sabe aquele jogo que ele é dublado, mas ele tem trocentos NPCs espalhados pelo mundo Uhum, e nem todo NPC é dublado, né? Se você chega perto dele, o máximo que você vai ter ele falando por texto, né? Você uhum. não vai ouvir a voz dele. Ali ninguém dublou ele. Então, talvez, tipo, usar uma IA para dar voz a esses NPCs, que já não iam ter dubladores em cima deles. Mas é que É, daí a gente nunca vai saber se eram NPCs que não iam ter dublador uhum, ou se resolveram usar, né. é, Eu tem vejo essa assim, questão. eu fui um dos diretores do Horizon Forbidden West, Uhum, que é um jogo imenso e que é um jogo onde você chegar perto de qualquer NPC, mesmo os não jogáveis, eh, não jogáveis não, mesmo que não dê pra falar com ele, ele está falando, tem uma conversa ali acontecendo, né, e absolutamente tudo foi gravado em português. E cara, se você soubesse quantas pessoas tiveram oportunidade de trabalhar por pois causa é. disso, muitas, foram muitas, porque, como um jogo a gente não sabe, se um NPC vai estar perto do outro, tinha uma coisa de não se repetir dublador, né. Uhum, Então, assim, todo mundo que tinha registro feito e que estava lá com uma voz, a gente usou. Assim, o mercado inteiro usou Rio, usou São Paulo, usou Novato, uhum. teve gente que foi lá gravar e nem nunca tinha feito game, eu tive que explicar, né. Então, assim, pô, criou milhões de empregos e muita oportunidade. Aí você vai falar: "Nossa, mas é por causa disso que o jogo é caro?" Com certeza não, né. O dinheiro que é colocado em dublagem, perto de toda uma produção de um jogo, ele é ínfimo, né. Então, se tirasse essas pessoas, o jogo seria mais barato?" Com certeza não, Não, né. Então, eu acho que é uma coisa que não, a gente tem que pensar, assim, que não daria, sabe. fosse assim, jogo da Nintendo seria baratíssimo, né? Tipo, Exato, O exato. Zelda Tears of the Kingdom não tem dublagem nem pros protagonistas. Uhum. E outra coisa, quando eles fazem um jogo, eles sabem, porque da mesma forma que eles estão montando e que eles precisam dos atores para fazer aquelas vozes originais lá do jogo, eles sabem que isso vai ter que ser localizado em outros idiomas, se é um jogo que Sim. costuma ter localização, ou seja, esse orçamento ele já está previsto, né. Aí agora chega no Brasil: "Ah, vamos fazer IA só nesses aqui", porque com certeza os outros países não vão permitir, eh quem vai economizar provavelmente vai ser uma pessoa que de repente vai embolsar uma parte da grana do Uhum. projeto, porque assim, essa grana já existe, né. Então, eu não acho que é uma coisa, já ouvi pessoas falando: "Não, porque se for", alguém que estava defendendo, né, a IA, o cinema vai ser mais barato. Gente, não tem nada a Não ver vai. uma coisa com a outra, né. Os Não. jogos vão ser mais baratos. Não vão Ah, ser. não. É capaz até que sejam mais caros, porque eles vão falar: "Não, está aqui usada a tecnologia de última geração, custou", porque isso também, ter uma ferramenta dessa, se ela existir, se ela vier a existir, também não vai ser barato, né. Então, vamos supor, então não tem mais dublador, vamos colocar essa ferramenta, quanto custa essa ferramenta para fazer isso bem feito, né. Então, enfim, eu acho que tem muitas camadas. Sim, e é uma coisa muito nova ainda, não dá para saber o real impacto. Existe Uhum, uma preocupação que é uma preocupação legítima, mas não sabemos o real impacto que isso vai ter, né? exato. É, e o movimento que foi feito, né, o próprio nome diz, dublagem viva, é porque existe alma nesses projetos, Uhum. nessas dublagens. Não é simplesmente tradução. Vocês colocam ali toda uma emoção, uma inflexão, não tô falando aqui de emoção no sentido de romantizar a coisa, não. Tipo, Não, de vocês. colocar o que aquela, que é uma pessoa fazendo, né. Exato. O ator E na tela também é uma pessoa fazendo, não tem como reproduzir, né. é uma atuação. Então, Uhum. tipo, e o motivo de
aqui no Brasil, por exemplo, a dublagem no Brasil, ela é muito, como é que eu posso dizer, muito consolidada, e o motivo disso sempre foi a qualidade da dublagem, o quanto que a gente, tipo, se apega àquelas vozes, tanto que, tipo, quando troca uma voz de um Nossa, é. personagem, os fãs ficam malucos, né? Uhum, E o motivo disso é porque, tipo, a gente se apega àquilo, né? exato. E esse mesmo sentimento, não vem a gente tendo ele, tipo, com um robô, com uma coisa, até porque um robô, até o presente momento, ele não consegue reproduzir sentimentos. Ele vai reproduzir aquela coisa como se fosse uma simples leitura, né? E não sei se é o que eu quero, para falar a verdade. Né? Eu, particularmente, eu não quero, mas vamos ver no que isso vai dar. É, eu acho que tem coisas que, assim, são insubstituíveis, né, a gente fala de reprodução, você vê um filme num gráfico que seja por mais real que seja, você vê que não é uma pessoa, aquilo te Sim, incomoda, né, parece que assim, você vê e fala: "Nossa, isso aqui tá muito fiel, parece uma pessoa", mas não tem alma, você enxerga isso, sim, sim. né, então, eu não sei, eu acho que se isso acontecer seria um futuro muito triste. Exatamente. Artisticamente, né, a arte vai não vou dizer que a arte vai morrer, porque a arte nunca morre, ela se Não, transforma, né, provavelmente ela vai se transformar e vai agir em outros lugares, mas seria uma morte muito triste aí para o audiovisual, para os jogos, para o cinema, né. e tipo, acabaria aquela coisa de, por exemplo, é, as conversas que a gente tem com dubladores, os eventos, né? É, Tipo, a gente não vai tirar foto com robô. ninguém vai querer, né, não é a mesma coisa, né. Quero falar aqui de alguns trabalhos que você realizou, né? Vou começar aqui até pelo mais recente. Mais recente, eu não sei dizer se é o mais recente de todos, mas é um bem recente. Você gravou a voz da Arlequina no jogo do Uhum, Esquadrão Suicida, né? isso. É, que é um jogo que tá. Eu não joguei ainda. E eu sei que tá. Não vou nem falar da aceitação dele em geral aqui, porque não É, veio o caso. Mas a personagem ser uma personagem muito, como é que eu posso dizer, emblemática para a cultura pop em exato. geral, né? Uma vilã muito querida aí da DC Comics. E como foi esse processo de gravar essa personagem? Se eu estivesse falando agora com o Nelson Machado, ele detesta quem começa uma pergunta com como foi. Ah. Mas eu acho que você não se importa. Então, conta aí um pouco para nós aí Como é, foi? como foi gravar a Arlequina. Foi difícil, foi muito difícil, é uma personagem muito difícil, e quase todas as falas dela, são em sound sync, né, que você não tem uma imagem, mas você tem que sincar a onda, Uhum, e foi um trabalho de muitos anos, né. Eu eu tinha uma preocupação muito grande, porque eu sei que é uma personagem já conhecida, e que todo mundo conhece por ela ser de um jeito específico. Né, e o que acontece é que, assim, o meu trabalho, como dubladora, não é ir lá e fazer a personagem como eu acho que ela é, eu tenho que fazer o que a atriz fez, né. Rolou um teste acirrado, depois pegaram 2 vozes e mandaram lá pra fora na Warner, porque eles queriam o match voice daquela atriz, né, eles falaram: "Não é a Arlequina de sempre, eh" É uma outra atriz, é uma outra proposta, e a gente vai fazer aqui, a minha obrigação é fazer gravado com o original. Então tem isso, né. Quando eu cheguei para fazer esse trabalho, quem dirigiu foi o Nanete, que foi um diretor, assim, mega atencioso nesse sentido, a gente conversou muito, eu tive um tempo ali com ele que eu ouvi muito para conseguir explorar dentro da minha mecânica mesmo, onde eu ia colocar cada palavra, cada coisa, ela numa mesma frase, ela tá aqui, daí ela sobe, daí ela vem para nariz, e daí ela desce, daí ela fala aqui sério. Né, então, essas nuances elas foram muito trabalhadas mecanicamente primeiro, para depois a gente, ouvir, adaptar isso aí e também ficar de uma forma falada, porque não adianta eu ir lá e fazer, né, aqui grave, aqui uhum. agudo e vai ser que nem um robô, né. Então, ainda tinha esse desafio de aplicar isso tecnicamente na interpretação. E
E foi um trabalho muito extenso, assim, né, principalmente sabendo que eu fui escolhida pelo Match Voice, eu falei: "Bom, se eles estão escolhendo a voz, é porque eles querem exatamente como tá". Sim. Então, foi um trabalho muito atencioso e muito difícil, né, foi um trabalho longo, a gente gravou muitos, muitos bets desse jogo ao longo de mais de 3 anos, e Faz tempo já, né? faz bastante tempo, e e é um jogo com muitas falas, né, eu até falei: "Nossa, ou ela vai falar o tempo inteiro ou esse jogo vai ser imenso". E aí até a gente falava: "Não, acho que o jogo vai ser imenso, porque os outros personagens também falam bastante, né, não é o caso dela ser uma protagonista, né, são 4, né". Uhum. E então, assim, profissionalmente foi um trabalho que me ajudou muito a melhorar muitas coisas em mim, a melhorar muito mais a minha percepção, muito mais a minha capacidade mecânica de brincar com a voz, né, de explorar agudos, de explorar drives, né, ou ela tem muito essa coisa aqui, né. Então, isso foi muito legal, porque a partir desse momento que eu, né, treinei isso e adquiri, Uhum. apliquei no personagem, é uma bagagem a mais para mim também, para eu conseguir usar em outros trabalhos e ter mais segurança no que eu tô fazendo em trabalhos diversificados, né. Fora isso, tinha essa coisa maravilhosa dela ser louca, né, porque vou ser Uhum. bem sincera, a gente ama dublar filme, série, mas quando você pega um desenho, quando você pega um jogo, que é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, que você pode falar de um jeito completamente diferente, isso é muito gostoso, porque é uma coisa aí você fala: "Nossa, que legal", você se solta, você brinca. Então, foi ao mesmo na mesma balança em que foi muito difícil, foi muito prazeroso. Uhum. Porque deu para brincar, a gente se divertiu, as falas são divertidas, né, então, eu acho que foi o melhor dos 2 mundos, assim, tanto profissional quanto de diversão, fazer esse personagem. Você diria que ela foi uma personagem que mais te exigiu, assim, no seu elenco de personagens que você já dublou, a ponto de, sei lá, ao final da gravação você tá cansada, exausta, alguma coisa do tipo? Ah, sem dúvida, até mesmo porque a gente tinha escalas longas, né, para conseguir cumprir o prazo, eram escalas de horas, né, divididos às vezes, né, um dia depois do outro. Então foi cansativo e é um trabalho que exige, né, não só vocalmente, mas mentalmente, né, o trabalho de game exige muito mentalmente, aí quando você junta isso com o artístico, com a mecânica da fala, com essa coisa de falar sem parar, porque você ouve, reproduz, ouve, grava, ouve, grava, você não tem, né, claro, a gente faz intervalos, é uma coisa humanamente possível, mas você sai até meio zonzo, assim, porque é muita coisa. Imagino. E e e foi muito legal, assim, foi muito bom ter sido feito num excelente estúdio, que cronometra um tempo hábil para a gente realizar o trabalho, não tem que fazer correndo, né, diretores e técnicos com muita atenção, com uma coisa de tipo: "Ó, vamos fazer uma pausa, né, vamos descansar um pouquinho, 5 minutinhos, né, tomar uma água, soltar, relaxar a cabeça". Então, foi bom, assim, em todos os aspectos. E pelo que eu vi do game, né, apesar das críticas que ele tá recebendo em questões de mecânicas de gameplay, essas coisas que não vêm ao caso, a parte da dublagem é o que mais a galera tá elogiando. Talvez uma das poucas coisas realmente que a galera tá falando, poxa, tá bom, Ai, tá da que hora. bom. Isso é muito bom, né. Eu sei que tem uma galera aí bem frustrada por conta de não ter atingido a expectativa que eles tinham em Sim, relação à personagem também ser, aguda, feminina. Existia uma proposta de remodelação da personagem também, de tirar um pouco ela desse contexto, eh, objetificado, né, uhum, ela não tá tão sexy, ela tá de calça jeans, cabelo preso, então uhum, assim, eu acho que tirar essa erotização da personagem junto com tirar essa voz infantilizada da personagem era uma proposta, que pegou muita gente de surpresa, ou então não é que pegou de surpresa, mas a pessoa já estava acostumada com uma outra sim. coisa, e é difícil mesmo a gente acostumar com uma coisa nova, a gente tem uma rejeição e acha ruim, é comum mesmo, né. Ou então, né, enfim, por N motivos culturais a gente sabe, né, que muitas pessoas infelizmente têm de fato a mulher nesse lugar, né, então
Uhum. É compreensível que muitas pessoas tenham se frustrado, mas eu tenho ouvido coisas muito boas também e principalmente pessoas que são da área e que entendem o quanto foi difícil mecanicamente, tecnicamente esse trabalho, né, então isso tá sendo bem legal. E agora vamos falar de um outro trabalho. Esse eu posso falar com mais propriedade, né? Porque eu consumi todos eles e gostei bastante, né? Vou até aproveitar aqui, vou mandar um abraço pro Arthur Machado, que dirigiu aí o último game do Spider-Man, né? E que também já esteve aqui batendo um papo comigo. Que Não, legal. não somente ele, o Diego Marques, dublador do Peter Parker, Meu o, Miranha, o Miranha, né? O Rafael Reda, que fez o Harry Osborn, o Harry. e também o André Sauer, que dublou o Harry no primeiro game, né, no Ah, o Marvel Sauer Spider-Man. fez o Boomerang agora, né, no Esquadrão. Boa, também um excelente profissional também, É, gosto muito dele. cara sensacional. E também, por último, né, ainda no dia que estamos gravando isso aqui não está no ar, mas quando o episódio for ao ar já vai ter saído também, Mauro Ramos, o Ah, JJ Jameson, né, uhum, cara, um e- querido. cara incrível, eu me rachava de rir. Eu falei isso pra ele. Tanto que eu achava engraçado aqueles podcasts do JJ lá no Game do Spider-Man. O 2 continua do mesmo jeito. Eu adorava aquilo ali. Quando vinha um podcast, ele parava o jogo pra Só escutar, pra ouvir. só pra ouvir, pra ficar rindo, que era muito sem noção. Assim, É, tipo, sem noção o que o Jameson falava ali, mas era engraçado ao mesmo tempo. E a dublagem uhum. dele ficou incrível, Não, ele é né? muito bom. Esse aí, ele já é considerado, né, uma lenda da dublagem, Uhum. porque ele tem, enfim, uma carreira incrível, né. Não dá nem pra Não listar dá aqui nem o pra tanto. comparar, eu sou nada do lado dele. Não, mas não essa comparação, tá? Nossa. Tô falando listar o número de personagens que ele já fez. É, Agora, ele tem comparar. um trabalho muito bom também, né. Mas vamos também ser justos aqui. O seu trabalho que você fez como Mary Jane Watson ficou incrível, impecável também. Oh, Então, obrigada. tanto no primeiro jogo, né? O Miles Morales, eu não lembro se a Mary Jane tem alguma. Se ela liga em algum momento. O Peter, eu sei que ele Não, liga. Não sei, não gravei Miles. é porque realmente eu acho que não teve Mary Jane em Miles Não Morales. Eu acho, teve. acho que ela só foi citada. E aí retorna agora no Spider-Man 2, né? Com esse trabalho recente aí lançado. É, vamos iniciar sendo um pouco redundante aqui, vamos começar do começo. Como foi que esse personagem chegou até ti? Você fez um teste pra ele? Fiz um teste, e quando eu fui, eu sabia que eu estava fazendo o teste para ela, me explicaram, o que seria, como seria, e aí eu ouvi um áudio, né, do original e fiz, como se eu estivesse Uhum. gravando, fiz alguns arquivos, e esse foi o teste. E eu fiquei muito ansiosa, assim, muito ansiosa, porque era né, um personagem muito legal dentro Uhum. já de um universo já muito conhecido, que eu gostava, e eu estava Sim. assim e normalmente quando a gente quer muito pegar um teste, a gente não pega, a verdade é essa. Quando é um teste que você não tá ligando, que você fala: "Ai, tá bom, deixa eu gravar", ou um dia que você não tá muito bem, esses testes a gente sempre pega. Eu acho que quando a gente quer, a gente coloca tanta energia que o bagulho fica travado e nunca dá certo. Uhum. Mas, eu já estava assim: "Ai meu Deus, eu não vou pegar, mas eu quero pegar, ai será que eu vou pegar?" E bababá, bababá. E aí eu fiquei sabendo quem também tinha feito o teste, e isso é sempre péssimo, porque você fala: "Ai não, fulana, ai fulana vai ficar ótimo nesse personagem, ela é muito boa". Aí você vai sofrendo sempre por antecipação, né. E aí, em um dado momento essas coisas demoram muito, às vezes você faz tanto é que eu fiz esse teste, eu fui gravar acho que um ano depois quase. E passaram alguns meses, acho que uns 2 meses, assim, o o Chris, que era o primeiro jogo foi feito na Maximum, né, que depois mudou de nome e tudo, mas, era nesse estúdio, o Chris, na época, era o dono, e ele me mandou mensagem. Ele falou: Aham. "Oi, Beca, tudo bem? Ó, tô mandando mensagem, eu ainda não vou marcar, mas eu sei que você está muito ansiosa, então eu só para te avisar que você pegou o teste, Ah, que legal. eu vou baixar a minha ansiedade". Eu: fiquei muito feliz. E aí já melhorou um pouco minha ansiedade, depois tinha só a ansiedade de gravar, mas foi através de um teste. Eu gosto da Mary Jane desse game,
desse universo do Marvel's Spider-Man, né? Porque é uma personagem que antes, tipo, por exemplo, em algumas outras obras do Spider-Man, eu não era muito fã. Mas nesse game eu gostei do que eles fizeram com a personagem. Eu confesso que eu gostei também. Eu acho que ela tudo bem, ela tem o lugar dela não é um grande lugar, ela nunca vai virar um Miles, né, mas eu acho que ela tem o lugar dela, né, Tem diferente de outros universos, não digo todos, onde ela é só a garotinha do Homem-Aranha, entendeu? a donzela em perigo. Exato, né, então é uma proposta que vem se colocando cada vez mais, né, de colocar a mulher num outro contexto e que eu acho isso muito bom, né, mas que também não tirou a essência dela, ela Não, continua sendo a mina dele, tá tudo bem também, esse é o lugar dela, né, mas ela é mais ativa, ela é curiosa, eu acho que ela traz uma dinâmica, eu acho que se não tivesse ela, pelo menos no primeiro jogo, seria chato, uhum, porque é só ação, 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 bate, 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 chega uma hora que fica repetitivo, e ela traz o jogo para um contexto mais investigativo, para um contexto mais que muita gente não gosta, eu confesso que eu amo, de essa coisa de pesquisar, de explorar, de entender o que está acontecendo, de descobrir, ligar os pontos, né, então eu acho que é uma parte necessária para o jogo, que dá um respiro necessário também para não ficar só porrada, 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 então acho que ela trouxe um equilíbrio, né, para o jogo, que eu gosto. também. É aquela jogabilidade stealth, né? É bom pra dar uma aliviada também. Uhum. Aí joga ali. O pessoal fala como se fosse tipo parques gigantes jogando com ela. São trechos curtos, na São trechos verdade. curtíssimos, é. Não consome. Você ainda vai jogar com o Homem-Aranha. Relaxa. É, não muda a essência, né, o principal ainda tá na mão dele, né. É, exatamente. Então, tipo assim, eu gostei muito da personagem e gostei muito do resultado que a dublagem alcançou, tipo, principalmente com a sua dublagem ali da Mary Jane. Eu Que olhei aquilo, legal. falei, nossa, combinou muito. É, sabe quando, tipo, aí me veio uma opinião que não é uma opinião de um profissional na área, é uma opinião de um fã, de alguém que consome o produto. E aí você olha, sabe quando você olha pro personagem e você fala, pô, a voz combinou. É isso. Ah, isso é Acho tão que bom, né, de saber que, tipo, que você fez um trabalho que de fato contribuiu, né, pra obra, pra imersão, porque esse é o nosso objetivo, né. É claro que a gente não consegue muito fazer grande principalmente num personagem real, né, um live action, a gente não consegue fazer grandes mudanças na nossa voz. sim. Mas o importante, o que eu acho muito legal é quando às vezes a pessoa vê e nem sabe que fui eu, porque aquilo ficou tão na cara do personagem que a pessoa se divertiu, né, e entrou na história. E aí depois a pessoa fala: "Ah, é você, que não sei o quê", porque eu acho que essa é a função da dublagem, né, é contribuir artisticamente para aquela obra. O dublador, ou seja lá quem for, ele não tá acima da obra, né. Então quando eu ouço alguma coisa tipo assim: "Nossa, sua voz casou tanto", significa que tudo bem, fui muito bem escalado, isso ajuda, né, quando a pessoa Uhum. escala bem, mas que também, eu consegui atingir o que precisava ser atingido para esse jogo, né, então isso é muito legal, acho que é um dos melhores elogios, assim, que a gente pode receber. Ô, tem alguma adaptação no seu jeito de falar para dublar a Mary Jane? Ou tipo, foi só mesmo a sua voz simples ou você fez alguma mudança? Não sei. Não fiz nenhuma mudança não, a gente tem um padrão parecido, né, uma idade de Uhum, voz parecida, ela é bem mais nova, mas, a minha voz eu dublo personagens mais novos, e ela é muito tranquila, com exceção de alguns momentos, né, não sei pra quem não jogou, eu não vou dar os spoilers, não sei se uhum. você já jogou o 2. Já zerei, já. Então, tem uns momentos que ela não tá tão tranquila assim, né. É, eu sei qual é. Mas ela é muito tranquila, e ela é muito pé no chão, a gente tem uma personalidade muito parecida, né, então eu não precisei fazer grandes mudanças, ela tá muito na minha região de conforto, e só que ela mantém uma coisa um pouco mais flat, porque ela tá, né, eu também fico presa ao que o ator já fez, né. Eu sou uma pessoa que eu falo, eu vou para o agudo, eu desço, eu sou mais agitada do que ela, então eu tive que Uhum. abaixar um pouco minha agitação, quando eu fui fazer ela. Mas ela tá bem na minha região de conforto, assim, eu não.
não precisei fazer grandes mudanças. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E eu vou deixar agora o microfone aberto para você fazer sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. Microfone é seu, fica à vontade. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu me diverti muito, a gente bateu um papo muito legal, foi muito legal mesmo. E me achar basicamente no Instagram. Eu sei que eu deveria ter outras redes sociais. Eu até tenho, mas eu confesso que eu não acesso, né? E eu tenho planos futuros aí de dar uma voltada pro TikTok, que eu tenho algumas coisas lá, mas eu não atualizo, enfim, vou fazer isso em breve, mas atualmente mesmo é Instagram, @RebecaZadra, um C só, Z de zebra, A, D de dado, R-A, todo mundo erra. Então, @RebecaZadra, lá normalmente eu posto os trabalhos, eu converso com a galera, pode mandar mensagem, nas mensagens eu costumo responder, às vezes eu demoro, às vezes vai pro spam, mas eu costumo responder sim, conversar com o pessoal. Eu acho que a minha foi pro spam. Ah, é? Ih, depois eu preciso procurar lá, porque isso acontece. Resolvemos no e-mail. Resolveu, né? Então, também. Né, o e-mail de contato ali também é sempre bom. E é isso. Obrigada aí por todo o carinho de todo mundo que estiver ouvindo. E obrigada a você também pelo convite. Foi muito legal. Tamo junto. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí no Spotify ou na plataforma de áudio que você estiver escutando. Também estamos no YouTube, se inscrevam lá, deixem sua curtida e também nos sigam nas redes sociais. Vocês podem me seguir também no Instagram, o Carvalho_Alf, que é lá que eu posto todas as novidades do Spidercast. Sempre que sair episódio novo eu coloco lá. Essa mesma arroba, que é o Carvalho_Alf, também vocês podem me acessar por ela do X, antigo Twitter. E é isso, vocês podem trocar uma ideia comigo por lá, sugerir convidados. Se tiverem ao meu alcance, eu vou tentar trazer. Se não tiver, eu vou tentar mesmo assim, mas não depende de mim, certo? E eu aguardo muito vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.